Mais uma Fazia por vez, obrigação. Conformidade, Era né? um treinamento burocrático, né? claro. E precisa ser feito e fazia por obrigação. E aí, então, esse era o nosso cenário antes, né, desse projeto que a gente, então, criou dentro da Stratner. Um desafio, né, é chamar a audiência para esse tema, né? Aham. Quando eu cheguei lá, o que eu vi que atraiu foram os nomes, assim, né, pros eventos, né? Ah, Legal. Então a gente falava sobre compliance, mas o título ali da reunião era do dado, né? Sim. Então aí o pessoal entrava e a gente falava da era do dado. Não, entendi. A cultura realmente é importante, eu concordo com você, e é por isso que a minha proposta é assim, a gente reduzir, sabe? Cultura pode acontecer ou a cada 2 anos, ou em vez de vários encontros, voltar para uma semana com uma palestrinha. O que você acha? Se a for, tá apertando, né? Pensa- Quando a gente fala de aprendizagem, né, a gente está falando de impactar não só o negócio, né, quando a gente olha para o mundo corporativo como um todo, mas impactar a pessoa. Se eu trago uma aprendizagem que vai gerar valor, que vai fazer sentido, que vai transformar aquela pessoa, para mim essa é a revolução de aprendizagem. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Revelcast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. E estamos aqui numa temporada Rio de Janeiro. Meu nome é Richard Ochoa, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com outro carioca, mas é um carioca meio falsificado, né, que se acha paulista, não sabe se tem uma crise de identidade. Eita. O Nilson Figueiredo. E aí, pessoal? Não, e aí, meu irmão, você tá no Rio. Não, Tá vendo? Eu quero nem Então carioca. tá bom. E aí, meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, muito animado com mais uma temporada aqui no Rio de Janeiro. Voltamos, né, Richard? Voltamos pro Depois de Rio. tantas gravações em São Paulo, gravamos em Brasília. Até Brasília. E eu aí não tava. agora estamos voltando para o Rio de Janeiro, então vamos voltar aqui com os S's, os biscoitos. Biscoito. Biscoito, né? E É, que, só bom quero- que você lembra que o biscoito não é bolacha. Não, lembra aqui, né? Aí já é demais, né? É, Mas, pô, não sabia desse carioca falsificado, não, mas eu vou deixar isso para depois, né? A gente entra nisso depois. Mas, Richard, abrindo essa temporada do Rio, o que a gente preparou para esse episódio, hein? hoje a gente tem um episódio aí que é um tema super importante, né? Com Um certeza, tema aí com que certeza. tá bem alta. E desafiador, né? Para deixar ele É. interessante. O que a gente trouxe aí? É porque, vamos combinar, Nilson, ninguém gosta de fazer treinamento de compliance. Vamos falar a verdade assim, Richard? Ao Pô, vivo? é assim, direto. Uhum. Só fazemos porque é obrigatório. Mas imagina receber o seguinte desafio. Queremos sair dos cursos básicos de e-learning de compliance para criar uma cultura de ética e conformidade. Opa. Essa exigência, ela vem do mercado, né? Desde as auditorias, que são obrigatórias, como também dos seus fornecedores que são globais. Mas como que você faz para criar algo realmente relevante e algo prático que gere impacto? Como inovar na área de compliance? Acho que esse assunto aí aparece muito, né, Richard? É. Como inovar com compliance. Sair dos cursos de bonequinho cheio de clique, né? Uhum. Hoje, vamos conhecer um case finalista do prêmio A Revolução da Aprendizagem na categoria SG Compliance. Vamos mergulhar no setor que é super auditado, super regulado, que é o setor de saúde. E vamos contar o case da Stratner. E estamos aqui com a Suelen Dutra, que é analista RH, e o Rodrigo Diogo, também analista RH da Stratner. Sejam bem-vindos ao Revelcast. Bem-vindo, Sfera, envolvido, Rodrigo. Obrigada. Obrigado. E que desafio, né, que vocês tiveram. Muito desafiador. Como o Richard muito bem falou, né? É um baita desafio. Quando a gente fala de compliance, a gente precisa trazer um tema que é sensível, né? Que é um tema Sim. crítico muitas vezes também, mas que é necessário. E aí a gente então recebeu esse baita desafio, que era trazer o tema de uma forma mais leve, mais humana e que se aplicasse ao dia a dia do nosso colaborador. Tá, antes da gente mergulhar, traz pra gente qual era o cenário anterior. Como que a gente encontrava a área de compliance, treinamento de compliance, antes do projeto aí que vocês vão expor? Então, Richard, o sistema de compliance antes era dentro do onboarding apenas, ali no Aham. cenário de integração. Como você bem disse, né, curso, né, o e-learning ali, com muitos cliques, e mais um curso daqueles que a gente ouve muito nos corredores pelos colaboradores, que é
são cursos com muitos cliques, né? E que são obrigatórios. Então, a gente tem aquela cobrança e o colaborador, ele sabe que ele precisa fazer, temos prazos, mas não era um curso que a gente via, né, um engajamento do colaborador e uma reflexão. Né? É uma obrigação, mais Fazia uma vez, por obrigação. Conformidade, Era né? um treinamento burocrático, né? E precisa ser feito e fazia por obrigação. E aí, então, esse era o nosso cenário antes, né, desse projeto que a gente, então, criou dentro da Start, né? O que motivou fazer esse projeto, né? Teve alguma coisa que fez vocês precisarem fazer essa mudança? Então, Richard, a gente recebeu, né, a necessidade do nosso cliente, e uma das necessidades, né, primeiro foi a demanda que veio dos nossos fornecedores globais. Nós temos fornecedores globais, e aí, para a gente atender, né, ao negócio como um todo, precisávamos ter uma organização toda dentro desse programa de integridade, ética e compliance, e além disso também as demandas internas, né? Então, a área de compliance, ela nos procurou exatamente para que a gente pudesse dar esse apoio a eles e a pensar como trazer um tema que é sensível, que é burocrático, mas que é necessário, e a gente precisava trazer para a nossa organização de uma forma mais leve, né? Tentar ser o mais leve possível. Uma nova abordagem, né? Exatamente, uma nova abordagem, mas sem perder o peso que ela tem, né? O conteúdo, né? A necessidade, sem perder esse peso que tem compliance, né? Então, por isso a gente precisou repensar e pensar em como trazer de uma forma que gerasse reflexão e fizesse sentido, que os colaboradores pudessem olhar, né, para aquilo que eles estavam vivenciando na experiência de aprendizagem e eles pudessem se enxergar. Isso realmente faz parte do meu dia a dia, é aplicável, né? Prático. Então, esse foi o desafio recebido. Acho curioso, Suelen, trazer isso, porque acho que todo mundo que trabalha com compliance, toda empresa que chega tem esse mesmo sonho, né? Eu vou colocar sonho porque compliance acha que está fazendo isso, né? Quando você vai ver, não, você ainda está no mesmo modelo tradicional. Eu acho que todo mundo gostaria de saber formas de deixar o compliance, né, mais engajador, mais leve, mas na prática, quando você olha, ainda está todo mundo no modelo tradicional de cumprir ali, né, com o regulatório e com a parte da auditoria. Então, até é muito legal vocês estarem aqui para poder contar isso. Então, foi o líder lá que chegou e falou: pessoal, a gente precisa mudar, né? E aí, quais foram as primeiras, vamos dizer assim, as primeiras conversas ou brainstorm para começar a dar vida a isso que a gente está conversando, né? Então, as primeiras conversas foi mesmo com o líder, né, com o líder da área de compliance. A gente fez um diagnóstico junto com ele, né, para a empresa como um todo. Em paralelo, também teve trocas com o nosso comitê executivo para entender, né, dentro dos temas que foram levantados, se realmente faziam sentido, se eles tinham também mais alguma contribuição. A gente mapeou também os principais temas, né, que chegam até a gente, principalmente das áreas que têm contato direto com o cliente, e também para poder trazer para uma mudança de percepção desse tema para a organização como um todo, né? Era essencial isso. E aí a gente fez, então, todo esse diagnóstico, né, com um time ali, com a área de compliance, com gestores e também com o comitê executivo. E uma curiosidade, quando faz um mapeamento de temas, em algum momento pega alguma coisa assim, o que chega até em outros concorrentes ou até mesmo fornecedores, coisas, vocês pegam incidentes, assim, coisas que já aconteceram para dar mais elementos, assim, como é que é Sim. feita até para ter ideias do que tratar, né? Como é que esses temas são definidos, né? Sim, com certeza. Nilson, então, a gente faz, dentro desse diagnóstico, foi feito exatamente isso, tá? Temas que chegam até, muitas vezes em canais de denúncia, que a gente também olha. Muitas vezes a gente tem muito, né, a cultura de fazer benchmark, então a gente também olha aí, né, para os nossos. Legal. As organizações que a gente busca fazer esses benches, então a gente olhou para isso como um todo, trouxe uma proposta, desenhamos ali a proposta, né, dos temas que seriam abordados e que a gente entendeu que fazia sentido, que se aplicava à realidade da Stratner. Essa proposta foi desenhada, né, em parceria ali com a área de compliance. Levamos então para o comitê, levamos para a nossa presidência, validamos, e aí a gente entendeu que sim, que fazia sentido, e aí então nasce essa primeira ação de compliance que foi lá em 2023. Legal. Então vamos mergulhar um pouco, eu acho que deu para entender o cenário e as motivações. Vamos mergulhar um pouco na solução. Então, o que foi pensado, o que foi elaborado?
Então, a solução. Quando a gente olhou, né, para o desafio, que era trazer um tema que é sensível, né, como nós falamos, burocrático, de uma forma mais humana, mais leve, a gente pensou em trazer, primeiro, a gente fez, podemos falar até que foi piloto, né, Rodrigo? Sim, Porque a gente fez, então, uma semana, que foi uma semana inteira, onde a gente disparou convites para toda a organização. E aí, o que é legal ser falado é que não foi obrigatório, apesar de ser compliance. Compliance né? não Eu acho que isso obrigatório. foi mais legal, assim, né? O ponto forte, né? Que não é obrigatório. Né? Exatamente. E aí não foi obrigatório, e aí a gente convidou os colaboradores para participarem, e aconteceu ao longo dessa uma semana. Uma horinha, normalmente era o que a gente colocou ali nos horários, Uma né, hora na por carga semana. horária. Isso, uma hora por dia, na Por dia verdade. na semana, né? Isso. Cinco encontros de uma hora. Foram 5 encontros de uma hora, isso mesmo. E aí a gente trouxe tanto pessoas de dentro da organização, né, participando, falando, pessoas estratégicas, né, que estão dentro, não necessariamente dentro da área de compliance, mas está no jurídico, enfim, estão em áreas que são estratégicas. A gente também trouxe convidados, né, então foi bem legal, foi bem rico, porque a gente também trouxe convidados. Fizemos uma abertura oficial dessa semana com os nossos CEOs, então, assim, ter os nossos CEOs como embaixadores, né, apoiando esse projeto foi essencial também. Eles abriram, a fala foi deles? Abriram, a fala foi dele, junto com o nosso líder de compliance. Eu acho que o que é legal, assim, eu não peguei essa época de 2023, né? Mas cheguei aqui, né, em 2025 e teve a ação para além do online, né? No ambiente físico também, eu acho que isso, né, gera ali um valor, identidade. Então a gente chegava lá na empresa, tinha, né, alguns elementos, né? Tava na TV e tudo mais. Isso vai fortalecendo a questão da cultura também, né? Sim. E aí, com isso, a gente consegue entregar, né, de uma forma mais leve e que o colaborador se sentisse participante daquilo dali, né? E que ele conseguisse olhar para o tema e não olhar para o tema só como algo burocrático e eu preciso fazer, mas olhar e conseguir refletir e pensar, realmente faz parte do meu dia a dia, eu preciso estar atento a esse tema que é necessário. Perfeito. Então, o desenho inicialmente foi uma semana de compliance com escolha de 5 temas, 1 hora cada tema e ao vivo, Isso. correto? Como foi Online ao vivo, né? online ao vivo? Online ao vivo, sim. Como foi a evolução disso? Ano 2. Ano 2. A gente teve uma adesão muito boa, mas a gente identificou que essa adesão poderia ser melhor se não fossem todos os dias consecutivos, né? Até porque a gente tem como o time comercial que está muito na rua, então não conseguiam participar de tudo. Então, esse foi um primeiro ponto ali que a gente entendeu que a gente tinha um ajuste a ser feito. E também pela avaliação ali de reação, a NPS, a gente ficou com a NPS dentro da zona de excelência, né, o primeiro ano, então foi bem legal isso pra gente, Sem né? ser É um obrigatório, retorno hein? sem ser obrigatório, exatamente, né? E aí a gente olhou para isso e aí entendemos que era importante pensar em um outro formato, em uma outra forma disso acontecer. E aí foi quando a gente decidiu, então, que se tornaria o mês do compliance. Então, nesse mês inteiro, a gente passa não somente a ter os encontros ao vivo, mas a gente passa a ter uma parceria com o time de comunicação interna, também fazendo postagens na nossa rede social, né, interna, trazendo microlearnings, trazendo quizzes que a gente também construiu para poder ir reforçando o aprendizado daquele colaborador. E aí, o que acontecia em uma semana inteira, a gente consegue espaçar, né, fazer de formas pontuais ali, mas sem perder o objetivo da ação como um todo. Perfeito. Então, como é que ficava a distribuição, aproveitando o mês do compliance, né? De semana foi para o mês, né? E aí aumentou a carga de alguma forma, mas você espaçou um pouco mais os encontros, né? Isso, aumentou, não aumentou muito, Tá. que a gente entendeu que também não fazia sentido, porque se a ideia era espaçar para que a gente pudesse ter uma adesão ainda melhor, mas a gente conseguiu aumentar ali de 5 para 7 encontros, então foram 7 que a gente aumentou. A gente permaneceu ali com uma abertura oficial, com toda a organização. Um outro ponto também que eu acho que é legal compartilhar é que a gente também, revisitando como foi a primeira ação, a gente entendeu também que tinham temas que não cabia para toda a organização.
E aí foi que a gente começou, então, a fazer um filtro, né? Uhum. E a gente começou a separar ali temas que eram específicos para algumas diretorias. Então, a gente teve mais temas, mas alguns foram específicos para algumas diretorias que estão diretamente ligadas, né, àquele tema. Outros, como segurança da informação, por exemplo, veio para toda a organização. Isso. E aí a gente também foi um outro ponto que a gente ajustou. E aí, ao longo do mês, na semana tinham 2 encontros, normalmente, além dessas ações pontuais, como card sendo liberado, rede social sendo movimentada internamente. Entendi. E quando você conta assim, eu acho que é um projeto que dá para. Você contou muito bem, dá para botar na nossa cabeça como ele funcionou, como foi planejado. Só que uma coisa é quando você está contando o que aconteceu, outra coisa é quando está acontecendo. Sim. Uhum. Então, assim, tudo funcionou de forma tão perfeita quando você está contando? Ou... Tudo maravilha. Aproveitar o papo de bastidores. vamos pro papo de bastidores aqui, saber o que aconteceu ali, quais foram os problemas que aconteceram, como que vocês resolveram. Então, não tem como ser tudo perfeito, né? Então, exatamente. Por exemplo, a questão mesmo de espaçar. Quando a gente convidou, né, os convidados para poder estarem ali nas lives, a gente entendeu também, identificou, na verdade, a gente viu que, por exemplo, a carga horária é 1 hora, né? E já é uma carga horária extensa quando a gente olha para hoje, né? A audiência que a gente tem, a disputa ali, enfim, mas a gente colocou com uma carga horária de 1 hora. E aí a gente teve alguns desafios, que foi convidados que vinham, tinham 1 hora, e eles queriam falar 1h40. Nossa. Já vi. Quem nunca, né? Quem nunca presenciou E isso? aí, isso foi bem desafiador pra gente também, até para poder conversar depois, né, com as áreas envolvidas, explicar a importância, né, da gente respeitar o comprometimento ali com o horário, o comprometimento com as agendas dos nossos Conformidade colaboradores. com o tempo, né? Aí, vamos começar. A pessoa já não quer ouvir de compliance, né? Você, Conformidade que com bom o tempo. que a forma era legal, mas tem que cumprir a carga, né? Isso. Então, assim, esse também foi um grande desafio, mas a gente, né, tem trabalhado em prol disso para conseguir o comprometimento ali dos nossos palestrantes, né, dos nossos convidados, para poder cumprir, né, o que a gente fez ali, acordou. Tem mais algum? Você Eu acho que mais assim, algum? um desafio, né, é chamar a audiência para esse tema, né? Aham. E eu acho que Perguntar algo quando eu assim. cheguei lá, o que eu vi que atraiu foram os nomes, assim, né, pros eventos, né? Ah, Legal. Então a gente falava sobre compliance, mas o título ali da reunião era do dado, né? Sim. Então aí o pessoal entrava e a gente falava da era do dado, falava de compliance, né? Eu acho que o nome do tema também Isso é no curioso, né? webinar. Você não precisa chamar tudo de compliance, né? Na Sim. verdade, tem um Muito assunto bom. que a pessoa vive todo dia, né? Como segurança da informação. Na verdade, assim, é trabalhar. Você está trabalhando, Sim. você está mexendo, você está de alguma forma envolvida com segurança da informação. Mas será que precisa dar esse nome, né? Será que precisa dar um nome de compliance para tudo? Então, acho que você já deu uma baita dica aí pro pessoal, que na verdade é usar nomes talvez mais atraentes ali para Criativos, né? Teve um que a gente colocou, respeito é bom, eu gosto, né? Ah, legal. Legal. Interessante, né? Que a gente trouxe tema mais de diversidade, né? Também. Dentro ali do mês de compliance. E você gosta de fazer pergunta que deu certo, né? Eu falar assim, a gente sempre gosta de saber aqui, a gente perguntou o que vocês mudaram e tal, mas tem alguma dica de ouro que vocês falaram assim, ó, depois que a gente começou a fazer desse jeito ou dessa forma, deu muito certo e vocês estão sempre repetindo, tem alguma dica nesse sentido aí para compartilhar com o pessoal que está ouvindo? Eu acho que a gamificação, assim, colocar a gamificação dentro do Tinha uma gamificação dentro Isso, do mês do a compliance. gente criou uma forma, a gente tinha lá, né, a avaliação de reação, né, e também a avaliação de conhecimento, né, que é uma forma ali de mensurar o quanto que a pessoa, né, teve de retenção São ali de conhecimento, conteúdo e tudo mais, e isso eu acho que foi bem positivo, a gente colocou alguns quizzes, né, Uhum. então, para tentar fazer uma forma mais interativa, né, e a gente teve uma boa retenção, assim, Legal. de conhecimento, olhando o quiz ali, né, a gente teve 87% assim, de retenção de conhecimento. Eu acho que isso foi bem positivo, graças a essa atividade gamificada, levar Legal. o tema de uma maneira diferente, né? E assim, alguma estratégia específica? Porque, por exemplo, eu acho que todo mundo, eu me coloco nesse lugar que está ouvindo sobre isso, cara, como deixar a compliance mais engajador, mais humano. Eu fico curioso, assim, vocês falaram que teve um bom engajamento, né?
o que quais foram as abordagens ou estratégias que vocês acreditam que deram mérito para ter esse engajamento quando o assunto é compliance, né? Porque imagina o seguinte, o que eu escuto das nossas empresas, né? A gente chega e fala lá, pô, falar do mês do compliance. Todo mundo, mês do compliance. Quero o fugir, pessoal- vou tirar férias. então assim, Tirar tirar férias esse férias. mês. eu fico curioso para entender assim, como deixar, né? E não sensibilizar- obrigatório. não obrigatório. É, Então, e então a vocês pessoa tiveram um tem que bom querer entrar. engajamento, né? Sim. Se vocês fossem olhar para trás e fazer um recorte assim, e já eu acho que é o segundo ou terceiro ano que vocês estão rodando Sim, isso, né? sim. É. Então foram vários aprendizados, né? Com esses aprendizados, se a gente olha para trás e faz um recorte, o que que vocês acreditam que é, sei lá, uma ou algumas coisas que vocês fizeram, estratégias aí que vocês possam compartilhar que ajudou no engajamento, né? Então, Nilson, eu acredito que, assim, um grande destaque que eu daria é exatamente tentar trazer a apresentação dos temas com aplicações práticas mesmo, que façam sentido para quem está ali, o ouvinte, né? Ele precisa se enxergar naquilo, porque se eu chamo um colaborador e eu vou falar de um tema e eu não falo de uma forma que eu aproxime ele, né, de mim, ele vai estar ali só para mais um conteúdo, uma apresentação, e ele vai sair sem gerar nenhum tipo de valor para ele. Então, a nossa estratégia foi como que a gente constrói, né, o conteúdo que vai ser apresentado de forma que vai se aplicar ao dia a dia dele e que gere valor para ele. Então, essa foi a nossa estratégia. E o legal é que pós, né, o mês do compliance, a gente conseguia, a gente viu, né, ouviu assim, nos bastidores ali, né, nos corredores da empresa, alguns colaboradores que falavam assim, que legal, eu nunca tinha ouvido falar de compliance dessa forma. Hoje, algumas ações que eu tenho, eu penso, será que eu tô fora de compliance? Será que eu tô compliance? Então, isso é muito legal, porque a gente conseguiu ver o próprio colaborador refletindo antes de tomar, né, alguma atitude, Decisão, enfim, Sim. tomar alguma decisão. Então, eu acredito que, assim, um forte destaque seria esse, O sabe? conteúdo. E aí, pegando o teu gancho, então, Sally, quando vocês traziam convidados, né? E esses Sim. convidados eram tanto da própria organização quanto convidados externos, né? Isso. Como garantir isso dentre esse pessoal? Tinha algum fluxo, algum processo, briefing, olhava para o Briefing. conteúdo, tá? Tínhamos Legal. briefing. A gente sempre procura fazer briefing, principalmente quando a gente traz alguém externo, né? Uhum. Até pra gente apresentar qual é a nossa realidade, o que a gente está pensando, por que a gente está trazendo esse tema. Então, a gente fez um briefing com os convidados. Uhum. E aí foi muito. Foi bem. Foi um sucesso, né? Vamos dizer assim. Os convidados também. A gente teve, foi tudo ok. E bom. curiosidade, algum aprendizado de coisas que vocês tentaram um caminho e agora ao contrário, né? Tentaram um caminho e falaram, acho que daqui eu já não vou repetir mais isso, porque alguma correção de rota aí também, que alguma coisa que vocês tentaram, algum tema que não funcionou tão bem, ou algum convidado, alguma coisa que a gente pode tirar alguma dica também, algum insight ao fazer Eu algum acho desenho que desse? surgiu assim, talvez a vontade de colocar mais turmas, né? Mas eu acho que a Verdade. gente, né, Teve ponderou que um voltar a pouco, rota, porque, verdade. né, Uhum. pode Se ser, empolgaram. pode ser maçante. Pode Foi. ser- Então, bem Vocês lembrado, podem Rô. adorar compliance, mas não Mas- necessariamente o público adora, né? É isso, bem lembrado, Rô. A gente realmente pensou, na verdade, até o próprio líder de compliance nos procurou, ele ficou muito feliz, muito empolgado com o resultado. Aí queria com os mais. números, E queria mais, né? E aí, 3 meses do compliance vai fazer, né? E aí a gente pensou, mas a gente entendeu que não ia fazer, não ia ser aplicável, né? A gente não ia ter adesão e poderia até derrubar o resultado tão legal que a gente tem construído até aqui. É engraçado que o termo de compliance, uma forma nova que a gente vem trabalhando esse tema é com stand-up. Então a gente traz humorista para fazer pequenos clipes igual do Instagram, né? Ele atuando em situações engraçadas de compliance. E aí para engajar, e muito mais assim, como abertura. Imagina você tá fazendo algo virtual presencial, e aí você fala, pessoal, deixa eu mostrar um clipe aqui, clipe de 20, 30 segundos, e ele encenando algo engraçado para depois você... E ele conseguir mostrando, sustentar. obviamente, numa forma muito caricata, o que não fazer, né? Mas ele fala como se aquilo fosse correto. Mas o Sim. que a gente percebeu? A quebra de padrão, né? Porque, assim, quem que usa humor no Chama atenção, compliance, né? sim. Então, assim, a pessoa não espera. Vai esperar que você vai abrir lá o slide, O ó, slide, faça, você não, vê. pode Fala isso, sério, pode né? isso, né? São esses os bullets, e chega alguém fazendo uma piada de compliance e você quebra o gelo de cara, né? De Ninguém cara. espera isso, né? E a gente percebeu que isso funcionou muito bem. Não é toda a organização, nem toda a cultura que está aberto para isso, mas a gente percebe quando... A questão toda não é nem se vai usar humor ou não. O que a gente percebe é, pelo menos, quebre o padrão. Sim. Né? Pelo menos faça algo que não seja aquela né? Vou cumprir tabela, é o curso, clique avançar, né? Sim. Então, quando você quebra o padrão e traz algo diferente, a gente percebe isso na história de vocês, a coisa tende a ser muito mais bem sucedida, né? Sim.
E, bom. Nilson, vamos mudar um pouquinho de marcha aqui para o nosso Vamos. momento CFO? Tava na hora, né? O CFO malvado chegou no Rio de Janeiro. Malvado, Chegou no Rio de Janeiro. chegou no Rio e a CFO tem que ser paulista, né? Mas eu não consigo imitar paulista, não. Não cheguei a fazer esse curso. Mas vamos lá, nosso CFO, para não falar que é malvado, vamos falar de coração de gelo, tá? Nossa. Aquele CFO que É no número, só vê número. quer saber de número. Então, queria falar aqui que, assim, primeiro, parabenizando o trabalho do mês de compliance que vocês fizeram. E agora, para esse novo ano, a gente decidiu que já foi feito, né? Tá? Parabéns, já Check, foi parabéns. Podemos, em vez de fazer todo ano, a cada 2, 3 ou a cada 10 anos esse programa e eliminar. O que vocês acham? Podemos cortar aí, estamos precisando cortar budget? Podemos eliminar isso aqui no nosso orçamento? De maneira alguma. Por quê? Como assim? Então, acho que Vocês assim, fizeram tão bem que não precisa mais fazer. perfeito. Então, assim, além da gente precisar estar em conformidade, né, dos treinamentos obrigatórios e tudo mais, eu acho que o objetivo da empresa, né, como todo da organização, é fortalecer a cultura, né, e a gente não quer apresentar apenas um certificado, né, a gente quer agregar valor, né, até para os nossos, né, fornecedores e tudo Mas mais. você já fez, já tá, a cultura tá forte, vocês são muito bons. Nós temos aqui os números, né, que apresentam Ih. aqui que isso a gente vai ter valor para a organização. Acho que ele veio treinado, CFO. Já tá. Nós vivemos hoje na era do dado, né? Então é super importante a gente estar dentro em conformidade, né? Com essa questão dos dados. Nós abordamos sobre dados e falando de dados, nós tivemos aqui 141 participações proativas, né? Então a gente teve aqui um número de colaboradores que participaram proativamente, né? Um tema super relevante, né? Hoje em dia, mundialmente, né? Não só aqui no Brasil, mas a gente é pressionado, né? Globalmente, né? Pelo tema de anticorrupção. Então acho que é super importante a gente fortalecer cada vez mais isso. Mas a gente não pode fazer isso ano sim, ano não, e deixa só os obrigatórios. Olha, se a gente fala de cultura, né, a gente precisa ter algo contínuo, né? Então não necessariamente vai ser algo curto prazo, né? Então quando a gente fala de cultura é médio e longo prazo, né? Então para a gente ter uma resposta e formar uma cultura, a gente precisa ter ações sustentáveis, né? Então pontualmente, um ano sim, um ano não, 2 anos sim, não funciona, né? Então a gente precisa ter sustentabilidade, né? Constância. Não, entendi. A cultura realmente é importante, eu concordo com você, e é por isso que a minha proposta é assim, a gente reduzir, sabe? A cultura pode acontecer ou a cada 2 anos, ou em vez de vários encontros, voltar para uma semana com uma palestrinha. O que você acha? Aí me Olha, ajuda, né? entendo, CFO tá apertando, hein? Pensa CFO tá no apertando. seguinte, né? Os seus 3 campeões de venda. Sim. Né? Imagina a gente perder, né? Não pode mais representar e vender por conta da auditoria. Tá. Conte mais. Nós vamos perder resultado, né? É verdade. Agora mexeu na queda do Aí, faturamento. Resultado financeiro. mas assim, isso pode acontecer se a gente não treinar as pessoas? Pode acontecer, com certeza. Aí a gente perde o fornecedor? Sim. Entendi. Realmente eu acho que essa parte de treinamento não é só ter um check ali na lista, né? De fato, Não, super se importante, for né? reduzir faturamento, não dá para cortar, não. Exatamente, a conformidade, né, que nós estamos falando, compliance, mas assim, além, né, da conformidade, eu acho que o que a gente está falando, eu acho que é importante, né, a questão de fortalecer a cultura. Isso é Perfeito. fundamental. Não, a cultura de manter os nossos campeões de vendas rodando, auditoria. É isso. Essa cultura. Essa é a bem cultura que ele importante. entende. A cultura que ele entende é essa, ok. entendeu? Não, pessoal, aqui, CFO. obviamente, é uma brincadeira e a gente gosta de fazer esse exercício no RevoCast, porque nosso objetivo é treinar as pessoas em como conversar com o CFO. E, né, e como a defender o orçamento. E defender o orçamento é a botar o dedo na ferida. Você foi brilhante. O que acontece se perder o produto tal que você representa? O que acontece se o faturamento, a auditoria? Então, tudo isso são ótimos argumentos, inclusive para você que está assistindo,
já sabe que pode usar e ajuda você a defender seu budget. E curioso, Richard, teve até um outro episódio aqui, né, falando com você, ouvinte, que foi interessante. O pessoal falou, mas o compliance não traz retorno financeiro. Eu falei, mas é proteção, na verdade, agrega muito valor, porque imagina o contrário, então. É que às vezes a gente pensa assim, o retorno financeiro tem que melhorar, tá bom. Então tem um impacto de uma auditoria, perde uma certificação, deixa de representar um fornecedor super estratégico que gera um faturamento representativo, agora você não pode mais. Ou vaza um dado, porque... Vazou o dado, você está em algum escândalo, acabou. Aí a perda de valor é o contrário, né? Então, compliance, defesa, protege o valor, né? Se não está executado, perde-se, né? Mantém perde-se reputação, muito. mantém reputação. Normalmente tem dano com a marca e às vezes danos irreparáveis. Uma né? coisa curiosa, esses temas de compliance, um tema que vem surgindo muito é compliance com IA. Como que você usa IA da melhor forma? Como que você faz proteção dos dados? Como que, né? Porque você não pode porque usar a IA tá abrindo muita, assim, se não tiver cuidado, né? Sim. Abre-se muita brecha também, né? Então são vários temas aí que são importantes. Então, E esse, saiu muito bem. e esse, inclusive, é um tema que já está no nosso Deve mês do estar na compliance pauta foi de esse ano. vocês, né? A gente Exatamente. conversa depois. Muito Não, legal. Agora a gente vai mudar mais uma vez de marcha É. e para aquela pergunta que a gente gosta de fazer todo episódio, Pergunta mais filosófica. uma pergunta filosófica. Para vocês, o que é a revolução da aprendizagem? Vou começar? Quem? Eu? Você? Eu começo, Vai lá. vamos lá. Uhum. Então, a revolução da aprendizagem. Eu acredito que quando a gente fala de aprendizagem, né, a gente está falando de impactar não só o negócio, né, quando a gente olha para o mundo corporativo como um todo, mas impactar a pessoa. Então, se eu trago uma aprendizagem que vai gerar valor, que vai fazer sentido, que vai transformar aquela pessoa, para mim essa é a revolução de aprendizagem. Porque quando profissionais, né, de educação corporativa, a gente está ali para desenvolver os nossos colaboradores, a gente está ali para poder acompanhar a jornada dele dentro da organização, mas mais do que isso, tudo que a gente traz para ele é para que ele possa levar para além, né? Então é isso. Revolução da aprendizagem é quando a nossa ação ela vai além de uma hora dentro de uma sala, mas ela vai gerar transformação num todo para aquela pessoa. Muito não bom. não só como na corporativa, mas para a vida. É isso. Bom, questão mais filosófica, né? Vocês falaram assim, e eu acredito que a revolução da aprendizagem ela já está acontecendo, né? Com essa questão da IA, do autoaprendizado, né? Enfim, tem essa questão do aprendizado de máquina, mas eu acho que falando eutagogia, né, que a pessoa vai aprender cada vez mais sozinho, né? Sim. Então, é claro, né, a figura do tutor é fundamental, né? Mas eu acho que cada vez as pessoas vão ter autonomia, né, para estudar sozinho, né, com tecnologia. E, Rodrigo, é interessante você falar isso, né? Se você para e pensa assim, 10 anos atrás, se você queria aprender Excel, como que você faria? Você tinha que entrar num curso de Excel, você tinha que ter aulas terças e quintas, das 19 às 22 horas, Você no ia se laboratório. deslocar e ir para algum lugar físico. Físico. É. E assistir uma aula de Excel para Sim, aprender Excel. sim. Era assim 10 anos atrás. É. Hoje, não é que mudou, e não é que assim, esse modelo não existe. Você não consegue hoje Reunir várias comprar pessoas numa sala. um curso de Excel presencial, não faz sentido. Não é nem ao vivo. Então você traz o ponto aí do autoaprendizado, de fato, isso é uma revolução. É uma revolução. Porque as pessoas que não migraram e continuam buscando quer dizer, nem conseguem mais. né? Nem conseguem encontrar. E tem pessoas que nem desistiram de aprender Excel porque não são autodidatas. Então, Hoje a pessoa aprende no Spotify, né? Enfim, YouTube. ChatGPT. Sim, é o próprio ChatGPT. Exatamente. Então, interessante. Gostei da resposta aí de vocês. Muito bom. Agora, para a gente finalizar, queremos, né, que vocês se apresentem. A gente deixa essa apresentação para o final. Então, Suelen, se quiser, fala quem é a Suelen, tanto dentro quanto fora do LinkedIn. Vamos lá. Eu sou a Suelen. Eu atuo dentro da área de... Suelen Dutra. Eu atuo na área de educação corporativa já são 9 anos, né? Dentro da área de educação corporativa. Boa parte, né, da minha experiência foi ali no mundo de telecom. Vão fazer legal. 4 anos que eu vim para a área da saúde. E a Suelen, sou muito apaixonada por desenvolvimento de pessoas. Sou psicóloga e sou mãe
Sou É. mãe de uma filha já de 18 anos Nossa. e agora um bebê de 11 meses. Olha o espaço. Que diferença. espaço, que diferença, todo mundo fala. E também tem uma filhinha de 4 patas que eu falo que é a Luna. Essa é a legal. Suelen, e é isso. Que legal, legal. Bacana, bacana. Então, Rodrigo, né? Tô aqui trabalhando com recursos humanos, né? Especificamente treinamento, essa parte de desenvolvimento humano há 6 anos, né? Então, comecei mais com treinamento técnico, né? Operacional, depois entrei para essa área ali olhando de academia, né? Enfim, educação corporativa, universidade corporativa. Dei uma pausa, né? Fui atuar em comunicação e marketing e Olha aí. voltei E agora voltou. para Que legal. para Stratton, né? Com educação corporativa. Sou pai de pet, né? Então gosto bastante de atividade física, né? Corrida, né? Enfim, eu tento fazer o máximo de esporte que eu tento fazer essa relação, né? Com treinamento e desenvolvimento. Então, eu acho que a atividade física tem muito disso, de Sim. treinar o Verdade. corpo, Eu né? acredito muito Alta Desempenho, performance, né? Eu acho que hoje em dia está cada vez mais atrelado. Eu gosto sempre de, enfim, ajuda muita gente, né? No dia a dia profissional, ajuda com produtividade. Então, Rodrigo hoje gosta muito de fazer atividade física, pai de pet, cuida aí de educação corporativa junto lá com a Suelen. Legal. E uma curiosidade, se alguém quiser, né, encontrar vocês no LinkedIn, o pessoal que escuta, eu quero trocar mais experiência, quero ouvir um pouco mais do projeto, como que o pessoal encontra vocês no LinkedIn? O meu é Suelen Dutra. Tá, Suelen Dutra Suelen mesmo. Dutra mesmo. Meu Rodrigo Diogo, só procurar lá. Não, ótimo. E tem aquela dica, né, Richard, se colocar a empresa, né, o nome da empresa do lado, o Isso LinkedIn aí ajuda, né? acha bem mais rápido. Coloca Stratton lá. Muito bom, muito bom. Perfeito. Muito obrigado. Assim, eu acho que a gente conseguiu ter uma aula aqui sobre compliance e um belo case de como sair do modelo bem básico para ir para uma semana e depois um mês de compliance. E não obrigatório, né? Acho que é E o não primeiro case obrigatório. aqui do compliance não obrigatório que a gente vê que gerou engajamento, é legal ter um estudo de caso, certamente vai ter gente querendo falar com vocês. Então, obrigado por terem compartilhado os insights aí, por terem participado aqui do Revocast. Pela plaquinha aí, né, da premiação, levou a placa do finalista. Deu para entender por quê, né? Aqui no episódio. E eles já brincaram aqui, Richard, que eu acho que no próximo ano estão vindo com tudo aí, que eles falaram, agora vai Primeiro ser lugar. primeiro lugar. Queremos. Então essa briga vai estar boa, né, Vai ser Richard? boa, vai ser boa. Tá Tá ótimo. Obrigado, A viu, gente que pessoal? agradece aí a participação. Muito obrigada, gente. Nilson, você terminou bem ali. Compliance que não é obrigatório. E um mês inteiro falando do tema de compliance. Né? E não é o mês que o pessoal tira férias. O pessoal não fugiu. Exatamente, não fugiu. Mas Richard, eu anotei bastante coisa aqui. Eu acho que começa. Eles deram uma dica importante, assim, não precisa botar nome de compliance e tudo. É O verdade. próprio Rodrigo trouxe que às vezes o nome do tema era bem atrativo, né? Então, por exemplo, a era do dado, ele deu esse exemplo. Tinham outros. Então, assim, a questão é, você não precisa Outra tão dica fechado, boa né? também foi que na primeira semana, todo dia tinha um tema. E aí eles passaram isso mais. Para ficar um pouco mais, né? E interessante, assim, dá para fazer uma nova abordagem de compliance sem perder o peso, né? Você não precisa toda hora também chamar de compliance, nem tudo precisa ser obrigatório. Outra coisa que eu achei bem interessante, né? Eles falaram que no diagnóstico, que foi onde começou, né, as conversas tiveram uma preocupação de mapear quais eram os temas. Os temas eles foram oriundos de não só canal de denúncias internos, mas o que acontece no mercado, o que talvez o mercado do setor de saúde, né, o que ele se preocupa, o que outras empresas fizeram benchmarking para poder listar os temas que teriam ali mais relevância para o público-alvo. Eu acho que a dificuldade, a gente falando até de outros episódios, não só desse aqui, que o compliance tem, que às vezes o compliance quer falar de assuntos que talvez não tenha essa aplicabilidade para quem está na ponta, não tem uma relevância. Então, por isso que às vezes ele é duro. Porque parece que está querendo cumprir tabela, mas quem está ouvindo não consegue conectar aquilo que está sendo dito com a realidade do dia a dia dele, né? E uma coisa que eu pego, assim, de insight é que para fazer treinamento de compliance, você tem que conhecer andragogia. Você tem que conhecer como que as pessoas aprendem. Então, várias dicas aqui estão diretamente ligadas à andragogia, a estratégias de andragogia. Outro exemplo foi gamification, que eu anotei aqui. Então, tudo isso aí eu acho que foram alguns insights que eu também anotei junto aí com você. E também essa questão de trazer convidados, né? E a preocupação com o conteúdo, né? Sempre ter
ter certeza que existe ali um ponto de aplicabilidade. Tá bom, você, né, vai trazer um conteúdo, mas tem que conectar e fazer o deparo de como é que aquele profissional vai colocar aquilo que está sendo dito em prática, Você né? não pode só ir lá e ler a Entregar lei, conteúdo, né? ler a lei de anticorrupção, né? Como que isso Aliás, você aplica? pode você pode, mas boa sorte com o engajamento, Aí né? vai ser o modelo, né, bem mais chato. Mas é isso, eu acho que foi um bom case aí, uma boa forma de olhar para compliance de um modelo mais inovador. É isso aí. E Nilson, se as pessoas quiserem te contactar, como que fazem? Vamos lá, eu tô no LinkedIn como Nilson Figueiredo, é aquela dica, Nilson Figueiredo Revo vai me achar lá. Nilson Revo, acho que você é o único Nilson Nilson. Revo, da Revo com certeza. É, E no Instagram eu tô com @Nil_Figueiredo para quem quiser seguir por lá também. e qual é o da Revo? @SomosRevo em todas as redes. E se quiser também me seguir, você ou entrar em contato, @RichardoShoa. Confesso que entrar em contato é mais fácil no Instagram do que o LinkedIn, porque LinkedIn, meu, é uma Ou vai loucura. no da Revo, você tentar achar no LinkedIn do Richard, não vai, é muita mensagem lá. Isso aí. E Nilson, Vamos lá. tem mais um episódio vindo, né? Tem, o que tem mais aqui vindo aqui qual que é o próximo episódio nessa temporada Rio de Janeiro, hein? E no nosso próximo episódio, vamos navegar no mundo que pouco tempo atrás era fantasia, hoje é realidade. Vamos navegar no mundo da IA. Vamos trazer um case fantástico de academia de IA para 4.000 colaboradores. Vocês não acreditam o tamanho desse case. Case premiado na nossa premiação da Revolução da Aprendizagem. Case premiado, muito bem colocado. E estaremos com a Larissa e a Sônia da Vibra Energia falando como que implementaram a academia de IA nessa organização. Não perca o próximo episódio.